Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste-me a vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo teu favor fizeste forte a minha montanha, tu encobriste o teu rosto e eu fiquei perturbado. A ti, Senhor, clamei e ao Senhor supliquei. Que proveito há no meu sangue quando desço a cova? Porventura te louvará o pó, anunciará ele a tua verdade. Ouve, Senhor, e tem piedade de mim, sê o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em folguedo, tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria, para que a minha glória te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, eu te louvarei para sempre. Amém, meus irmãos? Você pode assentar no seu lugar e, se desejar manter a sua Bíblia aberta, faça isso, por gentileza. Um Deus fiel que livra o seu povo no meio da insegurança terrena. Esse é o nosso Deus. Este é o retrato que o salmista pinta com cores vivas a respeito do Deus do Salmo 30. O Salmo 30 é um resumo, ele pode ser considerado um resumo dos Salmos 23 a 29. E é comum que a gente perceba que alguns salmos são agrupados por assunto, por autores. Eles são agrupados conforme o assunto de interesse daquele tempo. Por exemplo, do Salmo 23 ao 29, a palavra templo aparece muito. Por exemplo, no Salmo 23, o salmista diz: eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. O desejo que ele tem de estar na presença de Deus e habitar na casa do Senhor. E no Salmo 29, que foi a última mensagem que eu preguei, e no seu templo todos dizem glória. Então, o assunto em voga é o templo, é a habitação de Deus que é recorrente. E o Salmo 30, ele agrupa e fecha e resume esse assunto que é por demais debatido nos demais salmos. Ele é um salmo de Davi, o poeta mor de Israel, o pastor de Israel, um grande homem de Deus, um profeta, um rei, um homem cheio da unção de Deus, escolhido para um tempo em que Deus precisava de alguém para exercer o domínio, o pastoreio do seu povo. O Salmo 30 apresenta a história do rei Davi com base nos extremos da sua vida. E, meus irmãos, a vida tem os seus extremos. A vida tem seus altos e baixos. Todos nós passamos por situações, todos temos situações as quais não queríamos passar ou não queríamos viver. Mas é normal que entre nós, no nosso comportamento diário, a gente venha a maquiar as nossas histórias. Queremos contar somente as partes boas, as partes agradáveis. Existem pessoas que ocultam os seus problemas e, é claro, há uma dose de razão nisso. Para que expor problemas? Mas de fato, até aquela pessoa que só conta coisas boas tem problemas que ela enfrenta na sua vida. É comum que passemos por momentos extremados de dor, de aflição, por momentos difíceis e para os quais nós precisamos de uma saída e de um socorro da parte de Deus. Extremos também existem. Mas eu tenho uma notícia muito boa que a gente pode absorver e glorificar a Deus. Existem os extremos, e os extremos podem ser complicados. No entanto, Deus também está lá. Ele está no início, mas Ele está no final.
Ele está quando o dia está bom, mas Ele também está quando a tempestade cai. Ele está quando você vence a batalha, mas Ele está com você quando você está no meio dela e no fragor dela. Os extremos existem, mas Deus está lá, e a Bíblia nos garante isso. Apocalipse 22:13: eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o princípio e o fim, o primeiro e o último. Lá no início de todas as coisas está Ele, lá no final Ele está também. Nos extremos você pode contar com a presença de Deus. Glórias sejam dadas ao Senhor. O contexto desse salmo aponta para um livramento com o perdão de um grande pecado. Um julgamento da parte de Deus foi suspenso na vida do salmista. Talvez um contexto de erro, um contexto de aflição, um contexto difícil, mas o perdão de Deus alcançou aquele homem, e Davi resolve entregar o seu louvor. Meus irmãos, Jesus conta a história de uma mulher que oferece-lhe muito, uma dádiva muito preciosa, e ele diz em resumo que aquele que recebeu muito, esse amará mais. Eu olho para esse texto e eu vejo Davi recebendo muito e entregando o seu louvor a Deus. E a minha pergunta é: você já entregou o seu louvor a Deus hoje? Você já deu ao Senhor a glória devida ao seu nome? Você deve ao Senhor a glória que deve ser dada ao seu nome. Você precisa cumprir esse seu chamado para adoração. Há um ponto a observar, é que este salmo, embora fale de coisas extremadas, de livramento concedido por Deus, parece-nos, os teólogos entendem, que ele foi composto para a dedicação do templo. A Almeida Revista e Corrigida traz na sua epígrafe um salmo de Davi para a dedicação do templo. Em outras versões diz para a dedicação da casa. A mim parece-me muito sensato dizer que Davi compôs esse salmo para a dedicação do templo, mas há algo que chama-me a atenção. Davi não construiu o templo, Davi não viu o templo erguido, Davi apenas ajuntou o material, recebeu as ofertas. Davi comprou uma eira de Ornã para ser o local onde o templo haveria de ser construído. E olha que passo de fé, mesmo só tendo o terreno e o material, mesmo não tendo visto a casa em pé, Davi já compôs um hino de adoração a Deus para aquilo que Deus ia fazer. E eu aprendo aqui que as vitórias que Deus ainda nos dará, nós já podemos começar a cantar o hino da vitória. Se você pode adorar, adore. Davi dá um exemplo de fé, porque uma fé santa é uma fé previdente. Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Comece a cantar o hino, comece a compor a canção, porque aquilo que Deus fará, Ele fará no seu tempo, e a glória será dada ao seu nome. Davi compõe esse salmo para a dedicação do templo, mesmo sem tê-lo visto. Aquele que crê verá a glória de Deus. A fé pode nos fazer cantar. Está chorando por quê? A fé pode te fazer cantar nesta noite. Está sentindo por quê? A fé pode te fazer cantar nessa noite. Pastor, mas está difícil, o ambiente está pesado, não tem uma aparente solução. A fé pode te fazer cantar nessa noite. Você não vai cantar depois da vitória, vai cantar antes dela.
vai cantar antes dela, vai exaltar o nome dele antes que a vitória chegue, antes que a bênção chegue. Eu vou traduzir para você: o filho está na droga, está perdido, e você tende a reclamar. Comece a exaltar a Deus pela libertação dele. O marido não se converte, está perdido, não se dobra. Começa a ver esse homem de Deus, começa a ver esse homem de pé, começa a glorificar o nome de Jesus. Se está dando errado reclamar, comece a louvar ao Senhor antes do milagre, e você vai ver a libertação chegar na sua casa e a vitória de Deus alcançar a sua família. A fé pode te fazer cantar. Cante pela fé. Nos extremos da vida, priorize a fé. Nos extremos da vida, dê lugar à fé. Os pentecostais antigos cantavam isso. O hino 186 diz isso: de valor em valor. O hino de exaltação à fé, o hino de exaltação à jornada espiritual. E o poeta diz assim: pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Você vai viver a vida da fé, você vai andar por essa fé que uma vez foi entregue aos santos. Você vai seguir o Cordeiro de Deus, vai tomar a sua cruz e vai seguir a Jesus. Vai pela graça de Deus enviada, não é pela sua força, não é pelo seu braço, não é pela sua vontade, porque tem hora que dá vontade até de parar, mas é pela graça, é pela graça, é pela graça. Você vai por causa dessa graça, e você vai andar com valor para o céu. Você consegue perceber a presença de Jesus aqui? Quando eu passo a exposição desse salmo, e eu vou falar de alguns versículos escolhidos para a meditação desta noite, eu começo com o versículo 1: exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste e não fizeste com que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Exaltar-te-ei. O salmista está dizendo: eu não vou me esquecer de ti, eu não vou abandonar os seus caminhos. Esta será a minha ocupação. O que o salmista está dizendo é que ele tem um compromisso de não abandonar a vida de adoração. Eu te exaltarei, Senhor, eu vou seguir os seus caminhos. Exaltar vem do hebraico uma palavra que dá a ideia de colocar no alto ou elevar. É uma palavra que tem esse sentido, mas nenhum de nós tem a capacidade de colocar Deus acima do lugar que Ele já está. Tem uma canção que a gente canta que diz: Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele já está acima de todas as coisas, Ele já é exaltado sobre todas as coisas. Acima dele ninguém. Colocá-lo mais alto não tem jeito, não tem como fazer isso. Mas quando o salmista diz: eu te exaltarei, Senhor, ele está dizendo: Senhor, eu reconheço a sua grandeza, eu reconheço que o Senhor é grande, eu reconheço que eu não sou nada, mas o Senhor é grande, eu reconheço o lugar que o Senhor tem que estar na minha compreensão. Abra sua mente agora. Você não pode, mas Ele pode. Você não faz, mas Ele faz. Você não sabe, mas Ele já sabe. Ele já está no lugar elevado e nada o pegará de surpresa. Deus está olhando por você nesta hora. Você pode adorá-lo, adore. E Ele diz: eu te exaltarei porque tu me exaltaste. A melhor versão seria: tu me levantaste. O salmista está dizendo: eu te exaltarei porque o Senhor me levantou. E aí eu começo a olhar para mim, olhar para a nossa história, de onde foi que Deus nos levantou, o que Deus fez na nossa vida, como é que Deus agiu para colocar a gente na posição que a gente está agora. E nós, teimosos como somos, cabeças duras como somos, obstinados como somos, foi o Senhor, foi o seu amor,
Foi o Senhor que fez tudo isso. E ele diz: eu te exaltarei porque tu me levantaste. E esta palavra usada nesse texto está também em Provérbios 20, verso 5, e dá a ideia de tirar água do poço, de pegar a vasilha e tirar a água. É a imagem de alguém que é tirado para fora das águas. Eu te exaltarei porque o Senhor me levantou. Eu te exaltarei porque o Senhor me tirou para fora do lugar ou do charco onde eu estava. Aí ele está dizendo com isso o seguinte: eu te amo porque o Senhor me amou primeiro. Eu te exalto porque o Senhor me levantou primeiro. Eu não tinha capacidade e condição pessoal para tomar essa decisão sozinho. Eu te amo porque o Senhor me amou primeiro. Eu te amo porque o Senhor me levantou. A graça nos levantou do inferno, a graça nos levantou do fosso do pecado, a graça nos levantou da depressão profunda, a graça nos levantou de todo medo. E como é que nós não teremos uma canção? Se Ele nos tirou do abismo, se Ele nos levantou, nós temos uma canção nos lábios, porque foi o Senhor que fez isso. Charles Haddon Spurgeon, o pregador, diz que ele faz uma pergunta: até que altura o Senhor nos levantou? Até que altura o Senhor é capaz de nos levantar? Ele nos levantou para o lugar de filhos. Nós não éramos filhos, nós éramos criaturas dele, estávamos separados dele, mas ele nos pegou e nos alçou à condição de filhos de Deus. Você está feliz e pode adorá-lo por isso? Até que altura o Senhor nos levantou? Ele nos levantou até a altura da união com Cristo e nos assentou com Ele nas regiões celestiais. Efésios 2,6. Olha só, você estava perdido, mas o Senhor te levantou e assentou você nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Ele te alçou à união com Cristo, e Ele não deixou que os seus inimigos se alegrassem. Ele não deixou você cair nas mãos dos homens, não deixou você cair nas mãos dos perseguidores que iriam sobre você como uma fera sobre a presa. O Senhor, que é o Deus do salmista, Ele diz: eu clamei a ti. O Deus que Ele diz é o meu Deus, e só a Ele clama. Uma coisa eu tenho para te dizer: o Senhor será exaltado nessa noite, porque aqui nessa igreja tem pessoas que Ele também levantou do charco de lodo e colocou os pés sobre a rocha. Eu te exaltarei porque tu me levantaste. Aleluia. Na segunda parte há um chamamento de outros para o louvor, versículo 4 e 5. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. E vem o versículo que todos nós sabemos de cor: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quantos de nós não sabemos esse versículo de cor? Não temos isso na nossa memória? E quantos de nós, quando estamos passando pela luta, pelo choro, a gente se lembra exatamente desse texto? Isso renova a nossa esperança, pastores. Sabe por quê? Porque no meio do choro, quando a gente lembra que a luz da aurora vai raiar, que a luz da manhã vai chegar, quando a gente se lembra que a noite vai passar e que a luz vai chegar, a gente também renova a esperança e a gente percebe: essa luta vai passar, esse problema vai passar, esta tribulação vai passar. O choro pode durar uma noite. É um chamamento para louvar ao Senhor. Ele diz: cantai ao Senhor, vós que sois os seus santos. O que o salmista está dizendo aqui é que ele não quer louvar sozinho, é que é bom louvar juntamente com os outros.
É bom estar em congregação, é bom estar com o povo, é bom poder alçar a voz no meio do povo de Deus. E ele diz: cantai ao Senhor, vós que sois os seus santos. A gente precisa aprender a importância de estar junto e de compartilhar o momento do louvor. Eu me lembro da história do irmão que trocou de igreja, porque ele queria oportunidade para cantar todo dia. E como é impossível que a gente dê uma oportunidade para cada pessoa, por exemplo, aqui nessa multidão, imagine se cada um fosse falar, se cada um fosse cantar, se todos nós fôssemos fazer isso. Imagina se você tivesse oportunidade de todos os cultos. Sabe qual a maior oportunidade que a gente tem? É de estar vivo, de estar aqui na presença de Deus, de não estar numa máquina respirando por aparelho agora, de não estar num leito de UTI, e você está aqui, o irmão cantou, o irmão Marcos cantou, o louvor cantou, a Liliane cantou, e você levantou a mão, você chorou, você adorou ao Senhor. Essa é a sua oportunidade, você foi feito para adorar ao Senhor, e o salmista diz: cantai ao Senhor comigo. Essa questão de que nós devemos compartilhar o momento do louvor deve ser algo levado a sério. E ele diz assim: cantai ao Senhor comigo. Mas não é qualquer pessoa, não é qualquer um. Ele diz: vós que sois os seus santos. O louvor de verdade, ele é bonito, é impactante, ele muda a vida quando quem está do seu lado está no mesmo propósito. Você busca a santidade, ele também está buscando. Os santos de Deus, quando se unem para louvar, o louvor toca o céu, olha para o lado e fala assim: ó santo, vamos louvar e bendizer o nome do Senhor. Esse santo que está aí é de carne e osso, e ele foi feito para louvor da glória do Senhor Deus. Você pode adorar ao Senhor comigo? Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor, vós os seus santos. Ele não queria um coro de perversos. Andar com os santos, ter comunhão com os santos, orar junto com aqueles que se santificam para Deus, louvar junto, vai fazer de você uma pessoa mais forte, mais firme. Existem pessoas que andam no limite do perigo, não congregam, não andam junto com o povo de Deus, vivem no limite do problema, como aquela pessoa que está à beira do abismo e olha para dentro do abismo e diz: eu não caio, e de repente vai testando os seus limites. Ande com os santos, esteja no meio deles, procure ser você uma pessoa que santifica a sua vida. Seja santo como Ele, o Senhor, é santo. Ande com aqueles que têm o mesmo objetivo e faça como o salmista: quando eu for louvar ao Senhor, eu quero gente que tenha o mesmo pensamento que eu. Quando eu for louvar ao Senhor, não vai ser um coro desconjuntado, vai ser gente santa adorando a um Deus que é santo, entregando um louvor que é santo, para exaltar a santidade dEle para todo sempre. E ele diz: a sua ira dura só um momento, no seu furor, no seu favor está a vida. E ele vai dizer: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Olhe para cá. Noites intensas também passam, problemas grandes também passam, lágrimas que são difíceis de recolher também passam, problemas insolúveis também serão resolvidos. Sabe por quê? Porque as noites não são eternas. Elas podem durar um tempo, mas não são eternas. O problema é que nas noites de aflição, nas noites mais prolongadas, o orvalho das aflições, as lágrimas em profusão, os olhos cheios, são característicos e comuns. Mas olhe para cá, o dia virá, o céu vai abrir, o sol vai brilhar. O choro pode durar uma noite, mas às primeiras horas da manhã, os raios de luz
irão dissipar as trevas. E pode ser que você esteja agora com um grito travado na garganta. Pode ser que haja um nó na garganta e você não consiga dizer muita coisa. Se Rassel Bullock, no comentário bíblico Vida Nova, volume 1, página 224, ele diz, comentando este versículo, ele diz: pela manhã, um grito de alegria vai sair da sua boca. Vai preparando, porque pela manhã um grito forte de alegria vai sair da sua boca, e você vai exaltar o nome do Senhor. Vai ser maior do que o grito dos torcedores do Botafogo quando ele ganhou o jogo. Vai ser maior do que o grito de alguém que vai para o estádio de futebol para torcer para o melhor do mundo, que é o Flamengo. Vai ser muito maior do que isso. Vai ser um grito grande, poderoso. Há um grito de vitória para sua garganta. Pode adorar o nome de Jesus. Até aqueles da cruz de Malta vão levantar a mão e dar glória a Jesus. Aleluia! Glória a Deus. O grito sufocado na garganta vai sair. Se prepare. Tem gente dizendo: já perdeu. Tem gente dizendo: não vai dar certo. Lembra disso, o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. É a única vez que eu vou fazer isso. Olha para o lado, segura na mão de alguém e diz assim: olha, o choro pode durar uma noite. Aperta a mão dele e diz assim: mas a alegria vai vir. A alegria virá. Profetiza para a mão dele, assim, segura a mão dele para dar uma apertada nos ossos, bem forte. Diz assim: a alegria virá pela manhã. Se ele estiver dormindo, vai acordar, aperta mais forte, diz: a alegria virá pela manhã. Pode começar a cantar o hino da vitória. Pela manhã um grito de alegria vai sair da garganta. As circunstâncias são difíceis, a sensação de segurança nas circunstâncias, versículos 6 e 7, o perigo, e o salmista está autoconfiante. Ele diz: na minha prosperidade eu não vacilarei. Cuidado com isso. Depois de vencer as guerras, depois de vencer os inimigos, de sepultar um filho rebelde como Absalão, Davi agora está dizendo: eu não vacilo, eu não caio. Mas presta atenção, navios pode afundar no meio da calmaria. A tranquilidade pode ser a pior tentação para a vida de alguém. Então vigie, fique de olhos abertos. Deus fundou esse mundo sobre as águas para mostrar que a vida é instável. Ora acontece uma coisa, ora acontece outra, ora as águas se levantam. Deus fundou esse mundo, não foi sobre rocha, foi sobre as águas, para dizer: o barco vai balançar, o vento vai soprar, vai ter problema, vai ter muita coisa, mas eu, o Senhor, estou com você por onde quer que você andar. Ele, o Senhor, está dizendo: acalma o teu coração, porque eu tenho controle. Esse mar é meu, essa água é minha, esse vento sou eu que mando, sou eu que faço, sou eu que falo. Então levante as mãos para o céu. Ele, o Senhor, está dizendo: é comigo, é comigo. Está sobre as águas, mas é comigo. Está balançando o barco, mas é comigo. As circunstâncias e a calmaria não podem fazer a gente relaxar e dizer: eu não caio. Se está tudo calmo, vigia. Se está tudo calmo, abre os olhos. Se está tudo calmo, tenha muita observação. Esse mundo é instável, coisas acontecem. Quando chega no versículo 8, o salmista volta-se para a oração. Ele diz assim: a ti, Senhor, clamei. É um recurso infalível para o povo de Deus. Quando as coisas se desestabilizam, o recurso que a gente tem é a oração. Se você não sabe o que fazer, feche a porta, entre no seu quarto, fale com ele em secreto. Isso ainda funciona.
A oração ainda funciona dobrar o joelho e ir para o altar, ainda funciona acordar na madrugada. Essa noite eu acordei 4 e alguma coisa, e comecei mandando mensagem de oração nos grupos da igreja. Sabe por quê? Acordei mesmo, já estou acordado, Deus me acordou, e eu já aproveito e vou orar, porque a oração ainda funciona, e eu reconheço que eu preciso de orar. Se eu não orar, eu me perco. Se eu não orar, eu erro nas decisões. Eu preciso de oração, eu preciso de orar. E eu me lembro da harpa cristã que diz: em fervente oração vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Está carregando o fardo por quê? Está levando a ansiedade por quê? Está carregando esse pacote por quê? Põe esse fardo e põe no altar. Deixa aos pés de Jesus. Coloque diante de Jesus aquilo que você precisa soltar, aquilo que você precisa deixar. Mas faça isso em fervente oração. Voltar à oração sempre será voltar para o lugar seguro. Quanto tempo tem que Deus não te vê de joelhos? Quanto tempo tem que Deus não te vê prostrado? Quanto tempo tem que você não reconhece que precisa dele? Quanto tempo tem que você não faz esse ato simples de fechar a porta do quarto e se dobrar na presença dele? Porque você deixou de ser o crente que já foi, deixou de orar o tanto que já orou. Hoje há um conselho: volte-se para a oração, porque voltar-se para a oração é voltar para um lugar de segurança, é voltar para os braços que podem te acolher, para as mãos que podem te segurar, para aquele que pode te ajudar. Chegamos ao versículo 11. E aqui nós temos um Deus que responde e que livra. O versículo diz assim: tornaste o meu pranto em folguedo, tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria, para que a minha glória te cante louvores e não se cale, Senhor. Deus meu, eu te louvarei para sempre. Um Deus que responde, um Deus que livra. Se as condições são extremadas, Deus não se assusta. Aquilo que assusta você não assusta o Senhor. Se a tempestade está grande, se o vento está soprando, se o barco está balançando, se o diagnóstico médico chegou, se uma sentença judicial chegou, se você não tem saída, se as condições são extremas, Deus não se assusta. Ele está acima de tudo isso. No versículo 11 e 12, resumem a ação de Deus, mudando os polos da nossa vida. E isso começa logo no início do salmo. No versículo 2, Deus muda a situação do salmista da enfermidade para a cura. Senhor meu, Deus meu, clamei a ti e tu me saraste. O salmista se lembra de que Deus pode mudar o estado da enfermidade para o estado da cura. Nesta noite Deus te trouxe aqui e Ele está dizendo: eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Senhor que cura. Você pode ter entrado aqui com um problema muito sério. O Deus que sara, o Deus que cura, pode tocar você agora. Não importa onde, não importa em qual órgão do corpo, em qual parte. Seja curado, seja curada agora. Seja curado agora. Pela fé, tome posse dessa palavra, porque o Deus que cura muda a situação da enfermidade para a cura. Ele hoje pode curar você. Está sentindo a presença de Jesus? Aleluia,
Esse Deus é o Deus que muda o polo do salmista, o status da sua vida, de morte para a vida abundante. Isso está no versículo 3. Senhor, tu fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Olha para cá, você está vivo porque o Senhor te sustentou. Você está aqui, não é porque você tem recurso, não é porque você é mais bonito do que ninguém, não é porque você é mais querido por Deus do que alguém. O Senhor tem um propósito, é Ele que te sustentou, é Ele que te guardou, é Ele que mudou a sua situação de morte para a vida. Eu tenho conhecimento, a começar por mim. Eu sei que alguns de nós não estaríamos vivos se não fosse a mão de Deus, mas pode levantar a mão para o céu. É Ele que te deu vida, é Ele que te sustentou, é Ele que mudou o status, é Ele que disse: não vai ter velório, não vai ter caixão, não vai ter enterro, não vai ter nada disso, vai ter vida, vai ter vida, vai ter vida. É Ele que não deixou com que o salmista descesse a sepultura, e nem você está vivo para a glória dele. Ele não está achando que está vivo e que você tem o controle da sua vida. Você não tem. A vida não está na sua mão. Se não for o Senhor para fechar as covas e manter você vivo, se não for o Senhor que guarda da sua vida, você perde a mão. No versículo 5 e 7, o Senhor muda a situação do salmista da ira para o favor de Deus. Nós éramos filhos da ira, estávamos perdidos e mortos em nossos delitos e pecados. Deus nos poupou da sua ira, dando o seu Filho para morrer em nosso lugar. Quando Jesus deu a sua vida na cruz, o Senhor nos tirou da ira e nos transportou para o seu favor. E aí chegamos no versículo 11, e o versículo 11 diz que Ele nos transportou do pranto para o folguedo. Folguedo é alegria, não é folgado, é folguedo. Deus não te tirou de uma situação para te colocar folgado, é folguedo, alegria, satisfação. Ele fez isso com um propósito, porque a melhor coisa do mundo é quando o choro passa e você consegue se alegrar. Quando o choro, as lágrimas secam e você consegue abrir um sorrisão, daquele assim, 15 para as 9, aquele sorriso grande. Que coisa boa quando a tribulação passa e você consegue se alegrar. E tem tribulações que a gente pensa que não vão passar, porém, na hora certa, Deus tira-nos do pranto. Na hora certa, Deus nos coloca na situação de folguedo, de alegria. Para alguns de nós esse tempo está chegando, para alguns de nós ainda estamos no tempo de prantear, mas eu tenho uma notícia para te dar: o tempo de prantear está passando. Se prepare para o tempo da alegria. Ninguém vai entender nada, mas se prepare para o tempo da alegria, porque o tempo de cantar vai chegar, o tempo de cantar está chegando, e você pode levantar a mão e já segurar na mão de Jesus e dizendo: Senhor, se o Senhor mudar a minha sorte, eu vou celebrar ao Senhor. O tempo de folguedo e de alegria está chegando na minha vida. E ele diz assim: tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria. Ele fala aqui do pano de saco, que aquelas pessoas que se humilhavam usavam, tiravam as vestes normais, se vestiam com saco, colocavam cinza na cabeça e se humilhavam na presença de Deus, porque a hora da humilhação, ela acontece, é necessário às vezes, porém vai chegar a hora que a gente vai tirar aquele pranto, aquele
pano de saco, aquele pano da humilhação, e a gente vai voltar a se colocar de pé, e o pano de saco vai ser tirado, o silício vai ser tirado, a cinza vai ser jogada fora, porque o vento de Deus vai soprar, as cinzas vão ser tiradas, e nós teremos vestes de louvor, ao invés de espírito angustiado. Ele vai mudar a nossa sorte. No versículo 12, ele muda a situação do salmista, do silêncio para o louvor. Eclesiastes 3 diz que há um tempo de falar e um tempo de calar. E existem situações que exigem de nós o tempo de calar. O salmista poderia estar com um grito travado na garganta, o tempo do silêncio, mas o Senhor é aquele que muda o tempo de calar para um tempo de celebração. O silêncio é trocado pelo louvor. E ele diz assim: Deus meu, eu te louvarei para sempre. Ele não está falando de um Deus distante, ele não está falando de alguém que ele não conhece. Ele diz: esse Deus é o meu Deus. Esse Deus é o Deus que eu conheço. Esse é o Deus que está comigo, que anda comigo, que vive comigo. Ele diz: é o meu Deus. É um senso de pertencimento a Ele. Não é que Ele é dono de Deus, não é que Ele manda em Deus, mas Ele diz: eu sou dele. É um pertencimento bem colocado do salmista, dizendo: Ele é o meu Deus. Eu não tenho outro além dele, eu não tenho outro em quem eu posso colocar a minha confiança. É um senso de propriedade, dizendo: o meu dono é Ele, o meu Senhor é Ele. E Ele diz: eu te louvarei para sempre, eu te louvarei para sempre. Ele está dizendo: eu vou te louvar enquanto fôlego eu tiver, eu vou te louvar enquanto vida eu tiver. É para sempre, é para sempre. Mas isso também tem uma dimensão que ultrapassa a vida. O servo de Deus, aquele que pertence a Deus, ele não tem a expectativa, pastores, de só louvar ao Senhor aqui. A gente sabe que na hora que acabar o fôlego aqui, a gente continua louvando do lado de lá. A gente sabe que quando a gente para de louvar aqui, a gente já entra louvando do outro lado. Meus irmãos, o louvor para nós não para. Eu te louvarei para sempre. É na vida, é na morte, é em qualquer situação, a gente vai louvar ao Senhor. E quando acabar aqui, a gente entra louvando na vida eterna. Já que a vida tem os seus extremos, já que a vida balança como um pêndulo, eu tenho esse relógio antigo. Ele funciona. Muitas vezes a nossa vida está balançando, o vento está soprando, o pêndulo da vida não para, o pêndulo continua balançando. Diante das dificuldades, muitos de nós desanimamos. Diante das dificuldades, a gente desanima porque a gente tem uma expectativa de vida sem aflição. Mas o barco balança, o pêndulo está balançando, o tempo está passando, e a gente pergunta: se Deus está no controle, por que tudo isso está acontecendo? Por que tanta aflição? Por que tanto balanço? Por que tanto desconforto? Todos estamos sujeitos às aflições. O pêndulo continua balançando. Você não tem o controle. Existem pontos altos da sua vida. Por exemplo, se perguntássemos, tem gente que tem experiência com Deus para contar, vitórias acachapantes, tem coisas que Deus fez, e você tem muita coisa boa para dizer, um milagre, uma cura pessoal, uma conquista profissional, a casa, o casamento, a família, o primeiro filho, mas o pêndulo está balançando e coisas acontecem. De repente, uma enfermidade, o desemprego repentino, a família sofre um revés, a perda de um cônjuge,
cônjuges, de um filho, dos pais, os reveses da vida, é a vida balançando, porque ela não tem segurança, senão nas mãos daquele que a controla, que é o Senhor. Você pode adorar ao Senhor por isso. Todos passamos por tempos bons e por tempos difíceis, superaremos a maioria dessas coisas. Sabe por quê? Porque Deus está lá, o pêndulo balança, mas a mão que segura o pêndulo continua firme, controlando todas as coisas. George Morrison, pastor escocês, ele diz que a vida cristã vitoriosa é aquela que é marcada por uma série de recomeços. Não importa se o barco balança, se o vento sopra, se coisas boas ou ruins acontecem, a mão que move o mundo continua te dizendo: levanta e anda. A mão que move o mundo continua dizendo: não pare. É sobre as águas, mas aquele que fez as águas continua ordenando as águas. Aquele que fez o vento continua dando ordem ao vento. A vida cristã vitoriosa não é aquela que é marcada só por vitórias acachapantes, mas é aquela que é marcada por uma série de recomeços. Você parou? Levante-se. Você deixou a cruz? Volte para o seu lugar. Você sofreu um revés? Levante-se agora. Erga a sua cabeça, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu passei por um problema, eu preciso de perdão. O perdão de Deus está disponível. E a vida cristã vitoriosa é aquela que é marcada pelos recomeços. Hoje é dia de recomeçar. Hoje é dia de dizer: eu estou aqui, Senhor. O pêndulo está balançando, mas eu estou seguro nas suas mãos. Se você pode adorá-lo, adore, porque Ele, o Senhor, está cuidando de cada detalhe. O Salmo 30 fala de perdão, de livramento e de recomeço. Vai passar, vai chegar o dia em que Deus vai mudar a sorte e você recomeçará novamente. E o maior recomeço que alguém pode fazer é quando reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Sem Jesus você não pode viver. Sem Jesus é insano. Você até pode viver sem Jesus. Vou trocar a palavra. O que vai ser terrível mesmo é morrer sem Ele. Você até pode escolher andar longe dEle, mas se chegar no final sem Ele vai dar problema. Hoje Jesus está dizendo que Ele tem uma história nova para você, que o choro vai durar uma noite, a alegria vem pela manhã, e que você hoje pode viver o seu milagre. Você pode viver o seu milagre nesta noite. Você pode nesta noite mudar o polo da sua vida, e Deus vai transportar você de uma situação para outra, e você poderá viver o seu milagre. Vamos colocar de pé, meus irmãos. Que Deus em Cristo vos abençoe. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Prepare a garganta. O grito entalado de vitória vai chegar, e você poderá celebrar ao Senhor, porque o nosso Deus é o Deus dos recomeços. Hoje é dia de ir para casa pensando: eu vou viver o meu milagre. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus. E todos digam amém.